capítulo do livro de Apocalipse. As cartas específicas dirigidas a cada uma das igrejas citadas no 11º versículo do primeiro capítulo foram ditadas a João da mesma ordem em que as igrejas são apresentadas neste segundo capítulo e no próximo. É principalmente em razão desta coincidência de ordem de apresentação que muitos comentaristas interpretam que cada uma destas igrejas se referem a períodos específicos da história e que, por exemplo, esta primeira igreja citada, a de Éfeso, corresponde aos 3 primeiros séculos do cristianismo e que a repreensão recebida de Cristo quanto ao abandono do seu primeiro amor seria uma referência à paganização da igreja a partir do imperador romano Constantino. No entanto, devemos considerar que a repreensão foi dirigida pelo Senhor ao problema que estava ocorrendo em Éfeso nos dias do próprio apóstolo João e não apenas no que viria a ocorrer somente 2 séculos depois. Todavia, devemos considerar também que a profecia aponta para coisas que se encontram em forma embrionária, que crescerão e se intensificarão com o passar do tempo. Assim, aquela pequena apostasia localizada em Éfeso viria a se tornar grande e universal em dias posteriores. Isto explica, em parte, a ameaça do Senhor de remover o candeeiro da igreja de Éfeso em face da falta de arrependimento. Todavia, a aceitação plena deste tipo de interpretação meramente histórica cria algumas dificuldades, especialmente a de que a repreensão dirigida a Éfeso, uma vez plenamente consumada na igreja dos dias de Constantino, nada mais teria a ver, consequentemente, com as demais igrejas dos períodos posteriores da história do cristianismo. Tomando ainda como exemplo os crentes da Igreja Fiel de Filadélfia, que é identificada pelos historicistas como o período dos avivamentos e da criação das sociedades missionárias, especialmente dos séculos 17 e 18, nada teriam com que se importar com o perigo de esfriarem no primeiro amor, conforme a advertência que encontramos citada em Apocalipse relativa à igreja de Éfeso. E também que não haveria possibilidade de ter tais crentes de Filadélfia nos dias em que a igreja infiel de Laodiceia estivesse predominando no mundo no tempo do fim. Deve também ser considerado que o Senhor não trata com a sua igreja especificamente no atacado em grandes períodos históricos, conforme costumam fazer os historiadores. Ele tem interesse e trata até mesmo individualmente de cada membro da igreja. Então, a advertência é para todas as igrejas e todos os crentes de todas as épocas, para que sigam o exemplo das igrejas fiéis citadas nestes capítulos 2º e 3º de Apocalipse, e que vigiem e sejam diligentes, para não caírem nos erros que tornaram algumas igrejas dignas da repreensão do Senhor. Neste 2º capítulo de Apocalipse, são citadas 4 das 7 igrejas, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Quanto à igreja de Éfeso, nós sabemos pelas epístolas de Paulo, especialmente pelas que escreveu a Timóteo e da profecia que dirigiu aos presbíteros de Éfeso, quanto aos lobos vorazes que penetrariam naquela igreja depois da sua partida, conforme relato que temos no livro de Atos, capítulo 20, que houve de fato um esfriamento do amor cristão, motivado principalmente por desvio doutrinário, conforme se subentende de 1 Timóteo 1, 1-5, tendo Paulo solicitado a Timóteo que fossem ordenados pastores para a igreja de Éfeso que não ensinassem outra doutrina, conforme estava ocorrendo naquela igreja. Pelas palavras são dirigidas pelo Senhor à igreja de Éfeso neste texto de Apocalipse,
nós podemos inferir que, apesar de terem decorrido mais de 30 anos desde a ação de Timóteo naquela igreja até a revelação dada a João, aqui referida em Apocalipse, houve uma preocupação em se guardar a sã doutrina conforme as palavras elogiosas que o Senhor lhes dirigiu no início da carta, afirmando que eles eram operosos e perseverantes, e que não podiam suportar os maus, inclusive colocando à prova os falsos apóstolos, e que não haviam recuado na fé nele, mesmo em meio aos sofrimentos que estavam padecendo por causa do seu nome. Então, qual era o problema com Éfeso? Já que eram guardiões da doutrina correta, a ponto de aborrecerem as obras dos nicolaítas, que nosso Senhor diz que também aborrece. Era ortodoxia fria e morta. Este era o problema de Éfeso. Eram corretos na defesa da doutrina, mas faltosos no fervor. É o tipo de igreja que guarda a palavra, mas não tem a unção e governo do Espírito Santo. Defendem a Cristo e a doutrina, suportam sofrimentos por Cristo, pregam a sã doutrina, mas não é Cristo que opera neles, porque não oram, ou oram pouco, ou então oram com os motivos errados, sem buscarem a glória de Deus e o avanço da sua obra na terra mediante o poder do Espírito Santo. E este esfriamento do amor ágape do Espírito na igreja pode ser visto no esfriamento da manifestação do amor entre os irmãos e nos cultos. A unidade não é de caráter espiritual e vinculada pelos laços do amor do Espírito, mas pela cortesia e educação cristãs. Éfeso pregava a verdade, defendia a verdade, mas não podia sustentar o amor a Cristo e entre os crentes porque faltava a vida de oração fervorosa para dar base e sustentação ao relacionamento com Deus e dos crentes na igreja, porque sem isto é impossível vencer a carne, o diabo e o mundo. E, quando isto sucede, o nome de Deus não pode ser glorificado pela manifestação da vida de Cristo na igreja. Quando isto ocorre com qualquer igreja, já não é mais Cristo que faz a obra, mas o homem. Por isso o Senhor se apresentou na carta que dirigiu à igreja de Éfeso como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio delas, dos meio dos candeeiros de ouro, para que lembrassem que é Ele o Senhor da igreja e que os pastores estão em sua mão direita para serem usados por Ele. Por isso se diz mão direita, porque é normalmente a mão que é usada para fazermos a maioria das nossas coisas. Quando se esquece isso, deixamos de depender do governo do Senhor em nossos espíritos para podermos conhecer a sua vontade e permitirmos que Ele faça a sua obra através de nós. Por isso Jesus diz que as obras de Éfeso são numerosas, mas não as suas próprias obras através daquela igreja. São as obras da igreja feitas em seu nome, mas que têm a marca do homem e não a do Espírito Santo. Há grande perigo, portanto, em nos iludirmos pensando que por simplesmente pregar a sã doutrina temos cumprido todo o nosso dever para com Jesus. Não basta pregar a sã doutrina, porque importa viver o que pregamos. Daí Paulo descreveu o dever dos ministros como sendo não apenas o de pregar, mas também de instar, admoestar, repreender e exortar a igreja, como se vê em 2 Timóteo 4:2. Por exemplo, em Lucas 18:1, Jesus diz que a oração importuna e incessante, sem esmorecer, é um dever de cada crente. Então, entre saber este dever e cumpri-lo, vai uma distância que corresponde ao infinito. Sabemos o quão difícil é para muitos manter uma vida de oração e santificada conforme nos é ordenado por Jesus. E se não fizermos isto, não o amamos, porque ele diz que aquele que o ama é quem guarda os seus mandamentos. E este é um dos seus principais mandamentos, porque sem vida de oração e santa
não pode haver comunicação real e espiritual entre o crente e Deus em amor. Os crentes e igrejas que se encontram na condição de Éfeso são exortados por Cristo a se lembrarem de onde caíram, isto é, no que têm falhado e no que se exige deles, além de serem ortodoxos e operosos. Eles necessitam comparar a sua condição presente com a que existia na igreja primitiva, para se arrependerem, ou seja, voltarem à prática da vida cristã, conforme o Senhor nos ensinou o modo pelo qual ela deve ser vivida. Retornar ao primeiro amor, às primeiras obras, significa ter humildade para reconhecer que é necessário recomeçar tudo desde o princípio. É admitir que a casa não está estabelecida sobre um firme fundamento e que é necessário não fazer reparos, mas reconstruir tudo a partir do zero. Bem-aventurados são aqueles que atendem a tal ordem de Cristo, porque a estes é prometido, caso deem ouvido ao que o Espírito Santo está lhes dizendo, que serão vencedores do mal e tudo aquilo que se opõe a uma vida verdadeira com Cristo, de forma que Ele lhes dará que comam da árvore da vida que está no paraíso de Deus. As igrejas que se encontram na condição da igreja de Éfeso, Cristo dá um tempo para arrependimento, e caso não se lembre de onde caíram e não se arrependam para praticarem as primeiras obras da igreja primitiva dos primeiros dias, ele ameaça de vir brevemente a tais igrejas, não para abençoar, mas para remover o seu castiçal do seu lugar pela falta de arrependimento. Se a função do castiçal é iluminar, isto significa que ficariam sem a iluminação do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito não opera mais na igreja, ela passa a ser uma igreja morta, sem vida, e, portanto, incapaz de cumprir a sua missão, que há de ser luz do mundo. Quanto à igreja de Esmirna, Jesus se apresenta a esta igreja fiel como aquele que foi morto e reviveu, para lembrar aquela igreja que havia grande recompensa para sua perseverança e fidelidade em face das tribulações que estavam suportando e que ainda suportariam por causa do amor ao seu nome. Ele lhes avisou que haveria um ataque feroz de Satanás contra eles e que alguns seriam lançados por ele na prisão por um certo período, que o Senhor chamou de 10 dias. Mas isto seria permitido por Deus para que a fé e o amor deles fosse colocado à prova, que o Senhor recebe grande glória quando seu nome e palavra não são negados pelos seus nas tribulações que eles sofrem por causa da sua fidelidade, e ainda que seja necessário permanecer fiel mesmo em face da morte. Daí o encorajamento que Jesus deu aos crentes de Esmirna para que fossem fiéis até a morte, porque com certeza lhes estava reservada a coroa da vida, e ainda que morressem neste mundo, jamais sofreriam o dano da segunda morte, que é a morte que está reservada para aqueles que não são de Jesus, a saber, a morte espiritual eterna, que se segue à morte física neste mundo, e que será consumada com o lançamento dos ímpios no lago de fogo e enxofre, para ali permanecerem por toda a eternidade. Esta promessa de bênção eterna é dirigida ao que vencer, a saber, aos que perseverarem em fidelidade até o fim, vencendo todas as tentações e tribulações pela fé no Senhor, porque são estes que perseverarem que comprovam que pertencem de fato a Cristo por serem autênticos crentes e não apenas no nome, como há tantos em nossos dias. Então, passar por provações duras e difíceis não é nenhuma prova de falta de amor ou cuidado de Deus para com seus filhos. Ao contrário, Ele prova aqueles que são fiéis, para que Ele receba, como já dissemos antes, grande glória pela perseverança deles no amor, na fé e na esperança. Esta carta, dirigida à igreja de Esmirna, está aqui para nos lembrar esta verdade, para que nenhum crente ou igreja recue na fé diante das tribulações que estiver padecendo
e para que não interprete erroneamente que isto significa que foi abandonada por Deus. Igrejas mornas ou mortas não são perseguidas pelo diabo, porque não lhes oferecem qualquer ameaça ou dano. Mas igrejas fiéis como Esmirna são uma grande ameaça para ele e para o seu reino de trevas, e por isso se levanta com grande fúria para tentar enfraquecê-las na fé e afastá-las da sua devoção a Jesus. É importante destacar que Jesus disse da igreja de Esmirna que, além de conhecer a tribulação deles, conhecia também a sua pobreza, mas ao mesmo tempo afirmou que eles eram ricos, assim como conhecia a blasfêmia daqueles que afirmavam serem judeus, isto é, filhos de Deus, mas que na verdade não eram, senão sinagoga de Satanás. Sinagoga significa congregação, ajuntamento. Então estes se reuniam como um grupo de crentes, mas a igreja de Esmirna discernia espiritualmente que eles não estavam a serviço de Deus, mas do diabo, apesar de pensarem que eram crentes autênticos por autoilusão ou por inspiração enganosa de Satanás. Quanto à pobreza de Esmirna, Jesus se referiu à pobreza de espírito daquela igreja, que reconhecia que dependia inteiramente da sua graça e dele para tudo. Diferentemente da igreja de Laodiceia, que afirmava ser rica, mas da qual Jesus afirmou ser pobre, cega, miserável e nua, cabe destacar que a igreja de Esmirna era uma igreja que vivia numa sociedade próspera, e certamente grande parte dos membros daquela igreja eram ricos de bens materiais, mas não era nisto em que estava o coração deles, senão no tesouro celestial. Jesus fortalece com a sua graça o crente fiel em suas tribulações. Por isso diz que os crentes de Esmirna não deviam temer o que haviam de padecer quando o diabo lançasse algum deles na prisão. Deus usa as aflições e as adversidades para aperfeiçoar a fé dos seus filhos e amadurecê-los espiritualmente. O grande alvo do diabo é deter o avanço do evangelho no mundo. Ele sempre usará a perseguição contra a igreja como fez com Esmirna, mas quando percebe que isto faz com que aumente ainda mais a unidade dos crentes e sua devoção a Cristo e a purificação da igreja pela fuga do joio que o próprio diabo havia plantado, porque o joio não suporta a perseguição, então o diabo muda de tática e tenta destruir a igreja, semeando o erro dentro da própria igreja, ou então criando divisões entre os crentes, seduzindo-os a viverem na carne e fascinados com o mundo, tal como fizera com a igreja de Pérgamo, fazendo com que alguns crentes seguissem a doutrina de Balaão e outros a dos Nicolaítas, e também em relação à igreja de Sardes, usando falsos profetas aos quais Jesus designou pelo nome de Jezabel. Quanto à igreja de Pérgamo, tinha em sua membresia crentes que viviam na impureza e na avareza, que eram características destacadas em Balaão, e também um grupo de licenciosos em relação à graça, porque, conforme a tradição, a doutrina dos Nicolaítas consistia num cristianismo de concessões à carne, ao mundo e ao pecado, sob o argumento e pretexto de que a graça de Cristo já cobriu de uma vez por todas qualquer imputação do juízo de Deus aos crentes, de forma que eles podem viver na carne, no pecado e amando o mundo, desde que confessem que são de Cristo. Todavia, a liderança de Pérgamo, o anjo da igreja, seu pastor, permanecia retendo o nome de Jesus e não havia negado a sua fé, mesmo quando um crente fiel daquela igreja havia sido perseguido até a morte, porque aquela igreja funcionava numa área difícil para o evangelho, porque havia nela um principado satânico instalado, ao qual Jesus chama de trono de Satanás. O pastor permanecia fiel com alguns crentes daquela igreja, mas não confrontava os crentes que andavam de braços dados com as falsas doutrinas e com a luxúria da carne. Por isso Jesus se apresentou ao mesmo como sendo aquele
que tem a espada aguda de 2 gumes, a saber, a palavra de Deus. Que é dever dos ministros fazerem valer a sua palavra na igreja. Como estava havendo concessão da parte da liderança quanto ao pecado na igreja, apesar da própria liderança permanecer fiel a Cristo, no entanto, ele advertiu o líder e exortou a igreja ao arrependimento, de maneira que, caso não se arrependessem, o Senhor disse que viria em breve contra os crentes rebeldes e pelejaria contra eles com a espada da sua boca. Isto significa que eles seriam confrontados com a palavra da verdade, não para a bênção, mas para correção e juízo. Em vez de louvor, eles seriam repreendidos pela palavra e julgados em suas más obras mediante o padrão da palavra. Àqueles que vencessem o pecado, pelo atendimento à convocação ao arrependimento, Cristo fez a promessa: receberiam do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito que ninguém conhece, senão somente aquele que o recebe. A palavra será então o alimento que nos fortificará. O maná escondido, que é o próprio Cristo, o pão que desceu do céu e pelo qual temos vida espiritual eterna. Os que estão se alimentando assim de Cristo são distinguidos por ele com um novo nome, escrito numa rocha, para que não seja apagado. A pedra é branca, indicando que receberam tal nome distintivo por causa de terem se purificado do pecado. E eles terão conhecimento disto em espírito, desta distinção honrosa que Cristo faz deles, ainda que outros não o saibam ou reconheçam. E quanto a Tiatira, é realmente de pasmar, mas é a pura realidade. Um grande número de igrejas avivadas, se não todas, podem viver a mesma experiência da igreja de Tiatira, porque ao mesmo tempo que o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as obras da igreja avançam, sendo mais numerosas do que as primeiras por causa da manifestação do poder do Espírito Santo na igreja, em razão da diligência dos crentes, também cresce, paralelamente, a facilidade de a igreja ficar sujeita à influência de falsos profetas que se levantam em seu meio com visões e revelações que não procedem do Senhor e que, por conseguinte, tornam a igreja repreensível aos olhos de Cristo. Por isso, o Senhor se apresentou a esta igreja como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Os olhos que tudo veem e sabem, e os pés puros que estão firmemente estabelecidos nas coisas afirmadas, sobre o modo pelo qual importa que os crentes vivam, de forma que não se deve, por nenhuma alegada profecia, visão ou revelação, não procedentes de Cristo e que não sejam conformes com a sua palavra, que a sua vontade poderá ser alterada e removida. Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo, inclusive no que se refere à sua vontade revelada na sua palavra. Os que se desviam dela, seguindo estas Jezabéis, que se dizem profetisas e que representam todos os falsos profetas que se levantam na igreja, ainda que sejam verdadeiros crentes, só que ensinando contra a verdadeira doutrina de Cristo, ensinam os crentes a viverem na impureza e no pecado, até o ponto extremo mesmo de servirem a ídolos, cujo culto está associado a demônios. Destes, o Senhor diz que lhes dá um tempo para arrependimento, mas caso não se arrependam, que os matará. E de fato, esta é a condição de todo crente que não permanece na doutrina de Cristo, por alegar possuir altas e diretas revelações de Deus. Eles estarão como mortos espiritualmente, até mesmo muitos deles são punidos com o juízo extremo do Senhor, com a morte física, tal como fizera com muitos crentes rebeldes na igreja de Corinto. Mesmo os crentes fiéis de Tiatira, que não se dobravam à doutrina da falsa profetisa e que não estavam, portanto, interessados em conhecer as chamadas profundezas de Satanás que operava naqueles crentes
que andavam contra a palavra de Deus, que ele não lhes poria outra carga, mas que retivessem o que tinham recebido dele até que ele voltasse. A razão de tal admoestação é que mesmo que aqueles que se santificam e permanecem fiéis a Cristo ficam expostos a muitas tentações para caírem quando se relacionam ou se deixam influenciar por aqueles que transitam como profetas, entre aspas, e pessoas muito espirituais também, entre aspas, mas que no fundo não sustentam um testemunho de vida santa que seja conforme a palavra de Cristo revelada na Bíblia. Então, devem vigiar e serem diligentes para não perderem o que alcançaram em sua fidelidade. E por isso Jesus diz que eles não precisam de nenhum outro jugo, senão de permanecer naquele em que têm permanecido. É o jugo suave da obediência aos mandamentos do Senhor. A estes que permanecem fiéis, em meio a tais tentações, é prometido por Jesus governo sobre as nações, porque o caráter que é assim refinado, a permanecer firme diante daqueles que tentam nos afastar da nossa firmeza em Cristo, são aptos para liderarem juntamente com Ele, quando inaugurar o seu reino na terra no milênio depois da sua segunda vinda. Além do governo, lhes foi prometido também receberem a estrela da manhã, que é a glória refulgente do próprio Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde na sua palavra, e que ela possa ser aplicada ao nosso coração, em nome de Jesus.